Em 2009, a queda na quantidade, mesmo com a recuperação a leve recuperação do valor lançado, se deve a um problema da instituição na manutenção da sua fiscalização externa. Então, eu tenho um decréscimo muito similar da fiscalização previdenciária com a fiscalização fazendária. Isso significa que talvez a Receita Federal esteja sendo muito demandada para outros procedimentos que não a fiscalização externa. Demandadas em pedidos de ressarcimento, pedidos de compensação, atendimento, né? Outras atividades que estão inchando e cada vez mais ganhando necessidade de atenção da Receita Federal, que pode estar deslocando o recurso da fiscalização externa. Então, não é um problema previdenciário, é um problema institucional. Tá? Bom, 3 anos da unificação, né? Fizemos esse aniversário recente, e temos 3 problemas mais sérios na fiscalização previdenciária. Primeiro, a ausência de informação qualitativa para a seleção de contribuintes. Essa informação qualitativa, ela, na verdade, deve descer a um nível de detalhamento esperado para a detecção de indícios e uma programação que logre resultado, voltado para a sonegação. As mudanças legislativas que estão nos atormentando na nossa estrutura de aplicação de penalidades. O excesso na formalização de processo. Então, enxergamos na administração central 3 problemas que precisam urgentemente de solução para a fiscalização previdenciária. Bom, como solucionar isso? Nós temos que solucionar isso olhando para o objetivo da fiscalização. E o objetivo da fiscalização foi claramente colocado no artigo 1º da portaria SUFIS 2572, que estabeleceu as metas de fiscalização para o ano de 2010. Quais são esses objetivos? Primeiro, devemos buscar a arrecadação espontânea. Esse é o papel da fiscalização. A fiscalização, ela não tem como papel principal a recuperação do valor do auto de infração lançado. Ela é mais, como bem disse o Dr. Oleskovski, conseguimos fiscalizar cerca de 8% em média do nosso universo de contribuintes por ano. Então, é muito pouco achar que a fiscalização vai recuperar todo o crédito tributário que está lá sem pagamento. Então, devemos ter um efeito multiplicador, pedagógico da fiscalização. Então, através do recolhimento espontâneo. Como é que se consegue isso numa administração tributária? Primeiro, uma boa aplicação dos recursos arrecadados, né? Nem vou me aprofundar muito nessa parte, mesmo porque ela não está muito dentro do âmbito da Receita, o que não é uma realidade na sociedade brasileira. Uma tributação justa. Podemos atuar aplicando a legislação de forma justa, com isonomia, com equidade e contribuindo como órgão formulador da política tributária com a melhoria da legislação. Então, é uma atuação que a Receita Federal pode ter e cabe a sua atuação nesse cenário. Então, isso é o que leva ao contribuinte a pagar tributo, né? Agora, nós vemos que no Brasil também a tributação, quantas e quantas impugnações nós vemos que levam em conta a capacidade contributiva que não foi respeitada pela lei, né? E diversos outros assuntos que entram por dentro da justiça fiscal e a Fazenda acaba perdendo pela má formulação da política tributária. E aí vem uma área em que a fiscalização atua mais fortemente, que é a certeza de punição. E hoje, praticamente, o principal viés da fiscalização, que é: vou declarar meu imposto de renda, porque senão você pega pela Receita Federal. Vou declarar a GFIP, porque senão vem o auditor da Receita Federal. Então, esse, basicamente, é o foco maior de atuação. E, dentro dessa linha da certeza de punição, nós temos aí a percepção de risco que é imposta ao contribuinte. O que é percepção de risco? A gente fala vagamente, mas a gente precisa compreender as ações que estão aí dentro. Percepção de risco. Meu controlezinho aqui, eu não achei o aparelho lá em cima ainda. É formado pela presença fiscal, pelo impacto patrimonial colocado ao contribuinte, sonegador, e pela certeza de punição do infrator. Nós temos aí, para a presença fiscal,
qualidade da programação. Então, nós temos que ter material programável, né? Precisamos ter a informação com qualidade para poder chegar no contribuinte. Precisamos de malhas fiscais, procedimentos mais céleres, mais rápidos. Eu vou falar um pouquinho aqui do que a gente pode fazer na construção civil, tá? Algumas outras ações que nós podemos ter uma atuação de procedimentos mais céleres e racionalização e automatização. A gente cansa de escutar, está ciente disso e tem que atuar a respeito, que hoje o auditor acaba perdendo mais tempo na formalização dos seus processos ao término da fiscalização do que propriamente no trabalho de auditoria. E isso não pode acontecer de forma nenhuma, né? Nós temos que voltar à capacidade técnica da nossa força de trabalho para a apuração do crédito tributário e não para a formalização de processo. Então, é racionalizar e automatizar. O que eu considero como automatizar? Passar para o sistema muito trabalho braçal que é feito hoje. Então, deixe que o sistema faça a parte operacional e nós ficamos com a parte da inteligência. Impacto patrimonial, gerar garantia ao crédito tributário. Eu vou lançar um crédito tributário de milhões e eu vou garanti-lo com arrolamento de bens, com medida cautelar fiscal, para que, eventualmente, eu possa ter esse crédito realizado. Solidarização dos devedores. Então, eu vou achar, dentro do limite legal, devedores solidários que possam corresponder ao pagamento quando chamados. E redução do tempo de cobrança. Estamos no levantamento que hoje se tem 4 anos de cobrança administrativa e uma média de 8 a 12 anos de cobrança judicial, né? Então, se a gente consegue vencer essa batalha, e a partir daí, quando a gente vai buscar o bem, ele já desapareceu há muito tempo, o cara nem existe mais, né? Então, isso tem que ser reduzido, isso é um trabalho conjunto com a PGFN, que está sendo desempenhado pela Subsecretaria de Fiscalização. E a certeza de punição. Aplicar a ele a representação fiscal quando cabível é interessante, é você também aplicar a legislação penal no fortalecimento daquela punição. Aplicação das penalidades de forma correta, então aplicação da multa de 75%, aplicação dos 150% nos casos de fraude e, principalmente, a manutenção do lançamento. Relatório fiscal com qualidade, elementos probatórios corretamente no processo vão fazer com que o julgador se convença, tenha o mesmo convencimento do auditor e mantenha o crédito na primeira e na segunda instância administrativa e também no judiciário. Então, é importante o bom trabalho, o trabalho de qualidade que mantenha, porque fica muito ruim, a gente passa 1 ano no contribuinte, faz um auto de milhões e ele cai na DRJ. O contribuinte fala, para que eu preciso me preocupar com esse cara? Deixa ele vir aí à vontade. E nós não queremos isso, né?